Você já percebeu como a sua mente parece ter vida própria? Você não decide o próximo pensamento, ele simplesmente aparece. E mesmo assim, você acredita em quase todos eles. Talvez agora mesmo, enquanto escuta isso, exista uma voz aí dentro comentando, analisando, comparando. Mas me diz, se você consegue ouvir essa voz, quem é que está ouvindo? Essa pergunta parece simples, mas ela muda tudo. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca questionar isso. Apenas seguem, pensamento após pensamento, emoção após emoção, reação após reação, e chamam isso de eu. Mas aqui vai algo curioso, e talvez um pouco desconfortável de perceber. Se você parar por um segundo, bem agora, e apenas observar, vai notar que os pensamentos continuam vindo, mesmo sem você pedir. Então me responde com sinceridade. Se eles vêm sozinhos, por que você ainda acredita que eles são você? Talvez não precise responder em voz alta. Mas, se fizer sentido aí dentro, marca isso de alguma forma, nem que seja só para você, ou até deixando um comentário simples. Eu estou aqui agora. Não é sobre escrever, é sobre perceber. Porque no momento em que você reconhece isso, mesmo que só um pouco, algo começa a mudar. Agora continua comigo. Existe um padrão invisível acontecendo dentro de você, o tempo todo. Um pensamento surge, você reage, gera uma emoção. Essa emoção reforça o pensamento, e isso vira um ciclo. A neurociência chama isso de loop mental. E quanto mais esse loop se repete, mais forte ele fica. Isso é neuroplasticidade. O cérebro se moldando de acordo com o que você vive e repete. Ou seja, sem perceber, você pode estar treinando a própria ansiedade, todos os dias. E talvez o mais estranho de tudo isso seja, você nem percebe quando isso começa. Já aconteceu de você estar bem e, de repente, um pensamento muda tudo? Uma lembrança, uma preocupação, uma possibilidade. E quando você percebe, já está dentro de uma história inteira. Isso não é fraqueza, isso é hábito. E os monges entenderam isso há milhares de anos, muito antes da ciência conseguir explicar. Existe uma história. Um discípulo chegou até seu mestre e disse: "Minha mente não para. Eu não consigo controlar meus pensamentos." O mestre olhou para ele com calma e respondeu: "Então me mostre essa mente, e eu a acalmarei." O discípulo ficou em silêncio, porque, no fundo, ele não conseguia encontrar essa mente como algo sólido. E isso é mais profundo do que parece. A mente não é uma coisa fixa, é um fluxo. Pensamentos vêm e vão. Emoções surgem e desaparecem. Mas você, Marcy, continua aqui. Já percebeu isso? Mesmo com tudo mudando, existe algo em você que permanece. Agora deixa eu te perguntar, o que exatamente está sofrendo quando um pensamento difícil aparece? É o pensamento em si, ou é a forma como você se prende a ele? A psicologia chama isso de identificação, quando você deixa de observar e passa a se tornar o conteúdo da mente. E é aí que o ciclo se fortalece. Porque, no momento em que você acredita no pensamento, o corpo responde. O coração acelera, a respiração muda, a tensão aparece. E então, o corpo reforça a mente. E a mente reforça o corpo. Um ciclo fechado. Agora, observa isso com calma. Quantas vezes você já viveu algo assim, sem nem perceber? Um pequeno pensamento, virando um estado inteiro. E talvez, se você olhar bem, isso esteja acontecendo até agora. Mas aqui vai algo importante. Você não precisa parar esse processo à força. Na verdade, tentar parar muitas vezes só piora. Já percebeu isso? Quanto mais você tenta não pensar, mais os pensamentos voltam. Isso acontece porque a mente interpreta isso como algo importante. E tudo que é importante, ela traz de volta. Então, o caminho não é resistência, é compreensão. Os monges não lutam contra a mente,
eles aprendem a não segui-la. Existe uma diferença sutil aqui, mas muda tudo. Seguir um pensamento é dar energia a ele. Observar um pensamento é deixar ele passar. Simples assim, mas não fácil. Marques, porque existe um hábito muito antigo aí dentro, o hábito de reagir. Agora me diz, o que acontece se você apenas observa, sem interferir, sem julgar, sem completar a história, sem tentar resolver? Talvez no começo venha um desconforto, uma inquietação, uma vontade de fazer alguma coisa, de escapar, de distrair. Mas se você fica, se você só observa, algo começa a mudar. O pensamento perde força, a emoção se dissolve e o espaço aparece. Um espaço silencioso, entre um pensamento e outro. E é nesse espaço que existe liberdade. Mas quase ninguém chega até ele, porque quase ninguém fica tempo suficiente sem reagir. Agora, faz um teste simples. Da próxima vez que um pensamento surgir, não entre nele imediatamente. Espera um segundo, só um segundo, e observa. Se fizer sentido para você, marca isso de alguma forma, nem que seja internamente, ou comentando. Eu posso observar. É só para lembrar que existe uma escolha. Agora continua comigo, porque isso vai ainda mais fundo. No budismo, isso está ligado a dois ensinamentos centrais: impermanência e não eu. Nada que surge na sua mente permanece, e nada disso é você. Mas a mente conta outra história. Ela diz: isso é importante, isso define você, isso precisa ser resolvido agora. E você acredita. Sem perceber, você entra, e quando entra, o ciclo recomeça. Agora para um segundo e observa sua própria experiência. Quantas dessas histórias já se repetiram 1000 vezes? E mesmo assim, a mente age como se fosse a primeira. Isso não é erro, é condicionamento. Mas o que foi condicionado pode ser descondicionado. E tudo começa aqui, nesse momento em que você percebe. Porque perceber já é sair um pouco do automático. É como se por um instante você deixasse de ser puxado e começasse a observar o movimento. E talvez isso pareça pequeno, mas não é. Na verdade, esse é o ponto onde tudo muda. A neurociência mostra algo interessante quando você observa um pensamento com atenção consciente, sem reagir a ele. A atividade em áreas mais antigas do cérebro, ligadas ao medo e à reação automática, começa a diminuir. E regiões ligadas à consciência, à regulação emocional, começam a se ativar. Ou seja, só o ato de observar, já transforma a experiência. Sem esforço, sem luta, sem controle. Agora pensa nisso. Quantas vezes você tentou mudar o que sente lutando contra o pensamento? E quantas vezes isso realmente funcionou? Talvez por alguns segundos, mas depois ele volta. Porque a raiz não foi vista, só foi empurrada. E tudo que é empurrado, retorna. Os monges perceberam isso diretamente, por experiência, não por teoria. Eles sentavam em silêncio, por horas, não para esvaziar a mente, mas para ver o surgimento, a permanência e o desaparecimento de tudo que aparece. Pensamentos, emoções, sensações, tudo. E com o tempo, algo começava a ficar claro. Nada daquilo era fixo. Nada daquilo era sólido. Nada daquilo era eu. Agora me diz, o que acontece quando você percebe isso de verdade? Não só como ideia, mas como experiência direta. Talvez surja um espaço, uma leveza, como se você não precisasse mais carregar tudo aquilo, porque até então, sem perceber, você estava carregando pensamentos como se fossem verdades, carregando emoções como se fossem identidade. Mas e se for só um movimento passando, igual uma onda, que surge, cresce e se desfaz? Você não tenta segurar uma onda, porque tenta segurar pensamentos.
Agora observa isso na sua vida. Quantas preocupações que você teve no passado, hoje nem existem mais. E mesmo assim, na época, pareciam enormes, definitivas, importantes demais para ignorar. Mas passaram. Sempre passam. Então por que agora seria diferente? Essa pergunta quase ninguém faz. E talvez seja exatamente ela que começa a soltar as coisas por dentro. Mas existe um detalhe importante aqui. Perceber isso uma vez não muda tudo. É a repetição, é o treino, é voltar de novo, e de novo, e de novo. Sem pressa, sem cobrança, sem transformar isso em mais uma coisa para fazer certo. Porque no momento em que você tenta ser perfeito nisso, já virou mais um padrão da mente. Já percebeu isso? A mente tentando usar até o silêncio como controle. O querendo meditar direito, querendo pensar certo, querendo não sentir certas coisas, mas o caminho não é esse. O caminho é mais simples e mais honesto. É ver, mesmo quando não é confortável. É ficar, mesmo quando dá vontade de sair. É observar, mesmo quando a mente diz que isso não está funcionando. E nesse processo, algo vai se ajustando sozinho, sem força, sem pressa. Agora deixa eu te perguntar algo. O que acontece se você parar de tentar controlar tudo por um instante? Só por um instante, e apenas observar? Se fizer sentido, marca isso de alguma forma, ou comenta, eu deixo passar. Só para lembrar que você não precisa segurar tudo. Agora continua comigo, porque existe uma parte ainda mais profunda nisso tudo. Não é só sobre pensamentos. É sobre quem você acredita ser. Porque no fundo, não são só os pensamentos que te prendem, é a identidade que você constrói a partir deles. Agora pensa comigo, imagine uma situação simples. Você está no trânsito, já cansado, talvez voltando do trabalho, e alguém fecha seu carro. Na mesma hora lhe surge um pensamento. Que absurdo! Esse cara não respeita ninguém. E junto com isso, vem a emoção, irritação, tensão, talvez até raiva. Agora observa. O que realmente aconteceu? Um carro entrou na sua frente. Ou só isso. Mas dentro de você virou uma história inteira. E sem perceber, você entrou nela. Agora imagina outra possibilidade. O mesmo cenário, o mesmo trânsito, o mesmo carro te fechando. Mas dessa vez, você percebe o pensamento surgindo. Percebe a reação e não entra. O que muda? O evento externo foi o mesmo, mas a experiência interna é completamente diferente. Isso é liberdade em prática. Não mudar o mundo lá fora, mas mudar a forma como você se relaciona com ele. Agora leva isso para outro lugar, um relacionamento. Alguém demora para te responder e sua mente começa, ela está diferente, fiz alguma coisa, não se importa comigo. E quando você percebe, já está sentindo algo pesado, ansiedade, insegurança. Mas olha de novo, o que realmente aconteceu. Uma mensagem não foi respondida. Todo o resto foi construção da mente. E isso acontece todos os dias, com todo mundo. A psicologia chama isso de projeção. Quando a mente preenche espaços vazios com histórias baseadas no passado. E o mais curioso é que a gente acredita, como se fosse verdade absoluta. Mas e se for só mais um pensamento passando? Agora me diz, quantas situações na sua vida foram mais intensas na sua cabeça do que na realidade? Os monges treinam exatamente isso, ver antes de reagir. Existe uma outra história. Um discípulo estava furioso, porque alguém o insultou. Ele foi até o Buda e disse, como posso lidar com isso? Fui desrespeitado. O Buda então perguntou, se alguém te oferece um presente e você não aceita, a quem o presente pertence? O discípulo respondeu, a quem tentou dar. E o Buda disse, então por que você aceita toda a ofensa que te oferecem? Simples, mas direto. Agora observa isso na prática. Quantas coisas você aceita internamente sem perceber?
palavras, olhares, situações, e transforma tudo isso em peso. Mas você não precisa aceitar tudo. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Nem toda emoção precisa ser seguida. E isso não é ignorar, é compreender. Agora imagina outro cenário. Você está deitado à noite, tentando dormir. O corpo está cansado, mas a mente começa, e amanhã? E se der errado? E aquilo que eu falei mais cedo? E aí vem aquela sensação. O corpo até quer descansar, mas a mente não deixa. Já viveu isso? Agora observa com mais clareza. Não é o amanhã que está te tirando o sono, é o pensamento sobre o amanhã. E esse pensamento está acontecendo agora, aqui, nesse momento. Mas a mente te joga para frente, e você vai. E quanto mais você vai, mais distante fica do presente. E quanto mais distante do presente, mais a mente domina. Por isso, os monges treinam voltar. Sempre voltar. Para a respiração, para o corpo, para o agora. Não porque o agora é perfeito, mas porque é o único lugar onde você não está perdido. Agora deixa eu te perguntar. Quando foi a última vez que você esteve realmente presente? Sem pensar no depois, sem reviver o antes, só aqui. Talvez faça tempo, mas isso não se perdeu. Só foi esquecido e pode ser lembrado a qualquer momento. Agora, se isso está começando a fazer sentido para você, marca isso de alguma forma ou comenta: eu volto para o agora. Sair só para reforçar esse retorno. Agora continua comigo, porque existe algo ainda mais sutil acontecendo. Não é só sobre o que você pensa, é sobre o quanto você acredita que precisa controlar tudo isso. Não é só sobre o que você pensa, é sobre o quanto você acredita que precisa controlar tudo isso. Porque sem perceber, existe uma tensão constante aí dentro, uma tentativa silenciosa de manter tudo sob controle. Precisa controlar pensamentos, emoções, situações, pessoas. Mas me diz com sinceridade, quando isso realmente funcionou? Talvez por alguns momentos, mas logo depois, algo escapa. E a mente volta a correr. Agora imagina uma situação comum. Você está conversando com alguém, talvez uma discussão leve. E no meio da conversa, você começa a pensar no que vai responder. Nem terminou de ouvir e já está formulando a resposta. Tentando controlar a situação, parecer certo, não perder. E quando vê, já não está mais presente. Está na sua própria cabeça. Já percebeu isso? Quantas conversas você realmente escutou até o final, sem interromper internamente? A maioria das pessoas não escuta. Só espera a vez de falar. E isso também é a mente tentando controlar. Agora olha isso em outro cenário. Você comete um erro, algo simples, mas a mente começa: não devia ter feito isso. Por que eu sou assim? Preciso melhorar. E de novo, surge a tentativa de corrigir, de controlar, de consertar rapidamente. Mas ao invés de resolver, isso cria mais pressão, mais peso. A psicologia chama isso de autocobrança excessiva, um padrão onde a mente acredita que precisa estar sempre certa ou melhorando. Mas no fundo, isso só mantém o ciclo ativo. Agora observa com calma. E se por um instante você não tentasse corrigir nada, não justificar, não explicar, não melhorar, só observar? O que acontece? Talvez venha um desconforto, uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Mas fica, só por um momento, porque esse desconforto não é erro, é só a ausência do controle que você estava acostumado. E quando você não corre dele, ele começa a mudar. Aos poucos, vai perdendo força. Agora imagina isso como segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Mas quando você relaxa, ela permanece ali, naturalmente. A mente funciona de forma parecida. Quanto mais você tenta controlar,
mais ela escapa. Quanto mais você observa e mais ela se acalma. Simples, mas contraintuitivo. Por isso quase ninguém pratica. Os monges entendem isso profundamente. Eles não tentam dominar a mente. Eles deixam de lutar com ela. Existe uma história interessante. Um discípulo perguntou: como posso alcançar paz? E o mestre respondeu: quem está tentando alcançar? O discípulo ficou confuso, mas essa pergunta quebra algo importante, porque revela que existe sempre um alguém tentando controlar a experiência. E esse alguém também é construído pela mente. E agora pensa nisso. Quantas vezes você tentou ser melhor, pensar melhor, sentir melhor, como se existisse uma versão ideal que você precisa alcançar? E se isso for só mais um pensamento? Mais uma ideia que você está seguindo sem perceber? Isso não significa parar de evoluir, mas significa parar de lutar contra si mesmo. Agora leva isso para um momento do dia a dia. Você está tentando relaxar, assistir algo, deitar, mas a mente diz: você deveria estar fazendo outra coisa, está perdendo tempo, precisa ser produtivo. E de novo, surge tensão. Mesmo no descanso, não existe descanso. Já percebeu isso? Isso não vem da realidade, vem da mente condicionada. Sempre empurrando, sempre exigindo, sempre controlando. Mas e se, por um momento, você não obedecer, não lutar, mas também não seguir, e só observar? Esse é o ponto de virada. Agora deixa eu te perguntar, o que sobra quando você para de tentar controlar tudo? No começo, parece vazio, mas se você permanece, esse vazio revela algo diferente. Um espaço mais leve, mais aberto, menos tenso. E nesse espaço, você começa a respirar de verdade. Agora, se isso fez sentido para você, marca isso de alguma forma ou comenta: eu solto o controle. Só para lembrar que nem tudo precisa ser segurado. Agora continua comigo, porque existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo. Não é só sobre controle, é sobre a ilusão de quem está tentando controlar. Porque quando você olha com mais atenção, esse eu que quer controlar tudo também muda o tempo todo. Às vezes, ele quer descanso, às vezes quer produtividade, às vezes quer paz, às vezes quer conflito. Então me diz, qual deles é você? Percebe a sutileza disso? Existe uma sensação de eu, mas quando você tenta encontrar algo fixo, não encontra. Só encontra movimentos, vontades, pensamentos, impulsos, tudo mudando. No budismo isso é chamado de não eu. Não no sentido de que você não existe, mas no sentido de que não existe um eu fixo controlando tudo isso. E isso pode parecer estranho no começo, mas também pode ser libertador. Porque se não existe um eu fixo, então talvez você não precise carregar tudo isso como se fosse você. Agora imagina uma situação simples. Você acorda num dia ruim, sem energia, sem motivação, e a mente começa: eu estou mal, eu sou assim, meu dia vai ser ruim. Mas olha com mais atenção. Isso é um estado passando, ou é quem você é. Se você observar ao longo do dia, vai perceber que esse estado muda. Às vezes melhora, às vezes piora, mas nunca fica exatamente igual. Então por que chamar isso de eu? É como o clima. Um dia está nublado, outro dia ensolarado, outro dia chovendo, mas o céu continua ali. Você é mais parecido com o céu do que com o clima. Pensamentos e emoções são o clima, vêm e vão. Mas você é o espaço onde tudo isso acontece. Agora observa isso na prática. Quando alguém te elogia, surge uma sensação boa, um pensamento positivo, e por um momento você se sente diferente. Agora, quando alguém critica, surge outra emoção, outro pensamento. E de novo, você muda. Então, quem é você? A versão que foi elogiada ou a que foi criticada? Percebe como a identidade muda dependendo do que acontece. E mesmo assim,
Existe algo que continua observando tudo isso. Esse algo não precisa se defender, não precisa provar nada, não precisa reagir a tudo. E é aí que nasce uma forma diferente de viver. Mais leve, mais presente, menos preso. Agora imagina isso em um relacionamento. Alguém fala algo que te incomoda e automaticamente surge a vontade de responder, de se defender, de explicar. Mas dessa vez, você faz algo diferente. Você percebe o impulso, a emoção, o pensamento surgindo. E não reage imediatamente. Pessoal, observa. O que acontece? Muitas vezes, a intensidade diminui. A necessidade de reagir perde força. E o que sair de você depois já não vem do impulso, vem da consciência. Isso muda completamente a forma como você se relaciona. Os monges treinam exatamente isso. Não responder a partir do impulso, mas a partir da clareza. Existe uma história. Um homem foi até um monge e começou a insultá-lo, gritar, provocar. E o monge permaneceu em silêncio. Depois de um tempo, o homem cansado perguntou: "Por que você não responde?" E o monge disse: "Se alguém te oferece algo e você não aceita, isso ainda pertence a você?" O homem respondeu: "Sim." E o monge concluiu: "Então eu não aceito o que você está me dando." Simples, mas extremamente poderoso. Agora me diz, quantas vezes você aceitou coisas que poderia simplesmente não ter aceitado? Palavras, reações, energias, e carregou isso o dia inteiro, ou por dias, ou sem perceber. Isso vai moldando sua experiência, mas quando você começa a observar, você começa a escolher, e escolha é liberdade. Agora, meus amigos, deixa eu te perguntar algo com calma. O que aconteceria na sua vida se você começasse a reagir menos e observar mais? Talvez menos conflitos, menos desgaste, menos peso interno, mas também mais clareza, mais presença, mais paz. E isso não vem de controlar o mundo, vem de entender a si mesmo. Agora leva isso para mais um cenário comum. Você está sozinho, sem distração, sem celular, sem nada para ocupar a mente. E de repente, vem um desconforto, uma inquietação, como se algo estivesse faltando. Já sentiu isso? Isso não é tédio. É a mente desacostumada com o silêncio. Ela quer estímulo, movimento, barulho, porque no silêncio ela começa a se revelar. E nem sempre isso é confortável, mas é necessário. Porque só quando você vê, você entende. E só quando entende, você se liberta. Agora continua comigo, porque estamos chegando em uma parte ainda mais profunda. Não é só sobre mente, é sobre a forma como você experimenta a realidade inteira. Porque tudo o que você vive passa pela sua atenção. A forma como você enxerga, sente, interpreta. Tudo depende de onde sua atenção está. E talvez você nunca tenha parado para perceber isso. Mas a atenção é uma das forças mais poderosas que você tem. Só que quase ninguém treina isso. A maioria das pessoas vive com a atenção fragmentada, um pouco no passado, um pouco no futuro, um pouco no celular, um pouco na preocupação e quase nada no agora. Agora pensa nisso. Se a sua atenção está sempre dividida, como você pode viver algo por completo? Como pode realmente sentir, ou entender, ou até descansar? Existe uma história que muita gente conhece sobre Ludwig van Beethoven. Mesmo depois de perder a audição, ele continuou compondo algumas das músicas mais profundas da história. Agora pensa nisso com calma. Como alguém que não ouve, continua criando música. Não é só talento, é atenção, é presença. Ele não dependia apenas dos ouvidos, ele sentia a música. Percebia as vibrações, os padrões, a estrutura interna. A atenção dele não estava presa ao externo, estava profundamente enraizada no interno.
E isso muda tudo. Agora traz isso para sua vida. Quantas vezes você faz algo sem estar realmente ali, comendo, mas pensando em outra coisa, conversando, mas distraído, vivendo, mas ausente, e depois sente que o tempo passou rápido demais, ou que nada foi realmente vivido? Isso não é falta de tempo, é falta de presença. A psicologia moderna fala muito sobre isso. Chama de atenção plena, ou mindfulness, mas no fundo, isso já era ensinado há milhares de anos. Os monges treinam a atenção como uma habilidade central, porque sabem que onde está a atenção, está a vida. Agora imagina outra situação. Você está com alguém importante para você, mas sua mente está longe. Está pensando em problemas, em coisas para resolver, em outras pessoas. E aquele momento simplesmente passa, sem profundidade, sem conexão real. Agora imagina o oposto. Você está ali, presente, escutando de verdade, sem pressa e sem distração. Só isso já transforma completamente a experiência. A conexão muda, a sensação muda, tudo muda. Porque atenção é presença em ação. E talvez seja por isso que algumas pessoas parecem viver mais intensamente, mesmo tendo a mesma vida que você. Elas estão mais presentes. Agora deixa eu te perguntar, onde está a sua atenção agora? No que você está ouvindo? Ou em algum pensamento paralelo? Percebe como ela escapa fácil? E isso não é culpa sua, é condicionamento. Vivemos em um mundo que disputa sua atenção o tempo todo. Notificações, informações, estímulos, tudo puxando você para fora. Mas o caminho é o oposto, é voltar, sempre voltar. Agora, meus amigos, imagina isso como uma lanterna. Sua atenção é essa luz. Onde você aponta, fica iluminado. O resto fica no escuro. Se você aponta sempre para preocupações, é isso que cresce. Se aponta para a presença, é isso que se expande. Simples assim, mas exige consciência. Agora, observa isso em outro exemplo. Um artista pintando, um músico tocando, um atleta em alta performance. Existe algo em comum. Eles estão totalmente ali, sem divisão, sem excesso de pensamento, só ação e presença. Esse estado tem até nome na psicologia, chamado de flow. Um estado onde o eu quase desaparece e só a experiência permanece. Curioso, né? Porque isso se conecta diretamente com o ensinamento do não-eu. Quando a mente para de interferir tanto, a vida flui com mais naturalidade. Agora pensa nisso. Quantas vezes você complicou algo por pensar demais? E quantas vezes algo fluiu melhor quando você simplesmente fez sem tanta análise? Existe sabedoria nisso. Os monges entendem que a mente é uma ferramenta, não um mestre. E a atenção é o que define quem está no controle. Agora faz uma pausa, respira e observa onde sua atenção está, sem tentar mudar, só perceber. E se fizer sentido para você, marca isso de alguma forma ou comenta. Eu escolho onde coloco minha atenção, porque isso muda tudo. Agora continua comigo, porque estamos entrando em um ponto ainda mais sutil. Quando você aprende a direcionar a atenção, você começa a perceber algo que sempre esteve ali, o silêncio por trás de tudo. Porque no fundo, o silêncio não é algo que você cria, é algo que já está aí, o tempo todo. Só que ele fica encoberto pelo movimento constante da mente. Pensamentos, reações, distrações. É como um rádio sempre ligado, mesmo quando você não precisa ouvir nada. Agora imagina isso de uma forma simples, como quando você está em um lugar muito barulhento, trânsito, muita gente falando, sons por todos os lados. No começo, parece impossível encontrar silêncio. Mas se você se afasta, ou simplesmente para de focar no barulho, você começa a perceber algo diferente. Um espaço por trás, um fundo mais quieto. A mente funciona da mesma forma. O barulho não precisa desaparecer completamente.
para que você encontre o silêncio. Você só precisa parar de se prender a ele. Agora pensa em algo do seu dia. Quantas vezes você reagiu automaticamente, sem nem perceber? Alguém falou algo. Você respondeu na hora. Uma situação aconteceu. Você já tirou uma conclusão. Tudo rápido, instantâneo, quase mecânico. Isso acontece porque não houve espaço. Nenhuma pausa, nenhum silêncio entre o estímulo e a resposta. E é exatamente nesse espaço que vive a consciência. Agora imagina isso como dirigir. Quando você está no piloto automático, às vezes nem lembra do caminho que fez. Chega no destino, mas não viveu o trajeto. Já aconteceu com você? Isso não é só na direção, é na vida inteira. A mente entra no automático e você vai junto, sem perceber, sem escolher. Mas quando existe uma pausa, mesmo que pequena, algo muda. Você começa a ver antes de agir. E ver é poder escolher. Agora deixa eu te contar algo curioso. Muitos grandes momentos de clareza na história não vieram do excesso de pensamento, mas do silêncio. Existe um exemplo interessante com Albert Einstein. Ele não chegava às suas ideias mais profundas, forçando a mente o tempo todo. Muitas vezes, elas surgiam em momentos de pausa, caminhando, em silêncio, ou simplesmente deixando a mente descansar. Isso não é coincidência. Quando a mente desacelera, ela para de bloquear e algo mais profundo aparece. Agora traz isso para você. Quantas respostas você tentou encontrar pensando demais e não encontrou? E quantas vezes, quando você soltou um pouco, a resposta simplesmente veio? Existe inteligência no silêncio. Mas a gente foi treinado a ignorar isso, a acreditar que precisa sempre pensar mais, agir mais, responder mais. Mas às vezes, o mais sábio é pausar. Agora, meus amigos, imagina isso em uma discussão. Alguém fala algo que te ativa e a resposta já vem pronta. Mas dessa vez, você faz algo diferente. Você respira e espera. Só alguns segundos. O que acontece? A intensidade diminui, a clareza aumenta. E o que você diz depois já não vem do impulso, vem da consciência. Isso muda tudo. Relacionamentos, decisões, até a forma como você se vê. Agora observa isso com cuidado. Quantos problemas na sua vida vieram da falta de uma pausa? Uma palavra dita rápido demais, uma reação impulsiva, uma decisão tomada no calor do momento. Tudo isso poderia ter sido diferente, com alguns segundos de silêncio. E isso não é fraqueza, é força. A capacidade de não reagir imediatamente é uma das maiores formas de domínio interno. Os monges treinam exatamente isso. O silêncio não como ausência, mas como presença consciente. Existe uma história. Um discípulo perguntou: qual é o maior poder que alguém pode ter? E o mestre respondeu: não reagir imediatamente. Simples, mas profundo. Porque quando você não reage, você vê. E quando você vê, você entende. E quando você entende, você não se perde. Agora deixa eu te perguntar, o que mudaria na sua vida se você começasse a criar mais espaço, mais silêncio, entre o que acontece e a forma como você responde? Talvez menos arrependimento, menos conflito, menos peso e mais clareza, mais presença, mais liberdade. Agora faz uma pausa aqui, respira e só sente esse espaço por um instante. Se fizer sentido para você, marca isso de alguma forma. Ou comenta: eu escolho pausar. Chastity, só para lembrar que o silêncio também é uma escolha. Agora continua comigo, porque existe um último ponto, um dos mais profundos de todos. Não é só sobre mente, não é só sobre atenção, é sobre a raiz do sofrimento. Porque no fundo, o sofrimento não nasce só do que acontece, mas da forma como você se apega ao que acontece. Apego a pensamentos e a emoções, a expectativas, a formas específicas de como a vida deveria ser. Agora pensa em algo simples. Você cria uma expectativa sobre uma pessoa, uma situação, um resultado,
E quando isso não acontece, vem a frustração. Mas observa com cuidado o que realmente doeu, o fato em si ou a expectativa que você criou. Na maioria das vezes, não é o acontecimento, é a diferença entre o que é e o que você queria que fosse. Isso é muito sutil, porque parece que o problema está fora, mas muitas vezes ele foi construído dentro. Agora, imagina isso em um relacionamento. Você espera atenção, respostas, comportamentos, e quando o outro não corresponde, surge dor. Mas essa dor vem do outro, ou da imagem que você criou sobre o outro. Isso não significa que sentimentos não são válidos, mas significa que existe uma camada invisível ali. A camada da expectativa. E é ela que intensifica tudo. Lá no budismo, isso está diretamente ligado ao apego. O apego não é só querer algo, é precisar que algo seja de um jeito específico para você ficar bem. E quando isso não acontece, a mente resiste, e essa resistência é sofrimento. Agora observa isso em outra situação comum. Você planeja seu dia, organiza tudo mentalmente, e algo sai diferente. Um atraso, um imprevisto, uma mudança, e imediatamente vem a irritação. Mas olha com mais clareza. O problema foi o evento, ou a quebra da expectativa, porque a realidade seguiu, mas a mente não aceitou. E nesse conflito, nasce o sofrimento. Agora imagina algo diferente, o mesmo imprevisto, mas dessa vez você percebe o apego surgindo, percebe a resistência e, aos poucos, solta. O que muda? A situação continua a mesma, mas o peso desaparece. Isso é liberdade. Não controlar a vida, mas não se prender à forma que você imaginou. Existe uma história. Um discípulo perguntou: "Por que eu continuo sofrendo?" E o mestre respondeu: "Porque você continua insistindo que a realidade seja diferente do que ela é." Direto e difícil de aceitar, mas verdadeiro. Agora deixa eu te perguntar: quantas vezes você brigou com a realidade dentro da sua própria mente, tentando mudar o passado, prever o futuro, controlar o que não está sob seu controle? E isso cansa muito, porque é uma luta que nunca termina. Mas quando você começa a ver isso, algo muda. Você não precisa mais lutar com tudo. Você começa a soltar aos poucos, e soltar não é desistir, é parar de carregar o que não precisa. Agora imagina isso como segurar uma mochila pesada. No começo, você nem percebe o peso, mas com o tempo, fica cansativo, desgastante. E quando você finalmente tira, percebe o quanto estava carregando. A mente faz a mesma coisa. Carrega histórias, apegos, expectativas, e você se acostuma, até perceber que pode soltar. Agora, meus amigos, deixa eu te perguntar com calma. O que você está carregando agora que talvez já poderia ter soltado? Uma história? Uma mágoa? Uma expectativa? Você não precisa responder agora, só perceber, porque a consciência disso já começa a aliviar. Agora, se isso tocou você de alguma forma, marca isso, nem que seja internamente, ou comenta: "Eu escolho soltar", não como uma obrigação, mas como um começo. E agora continua comigo, porque estamos nos aproximando de algo essencial, algo que não depende de pensamento, nem de esforço, mas de reconhecimento. Algo que não depende de pensamento, nem de esforço, mas de reconhecimento. Porque em algum ponto, você começa a perceber que não precisa criar paz, você só precisa parar de se afastar dela. A paz não é algo distante, não é algo que você conquista no futuro. Ela já existe, quando o barulho diminui. E o mais curioso é que esse barulho não vem do mundo, vem da mente reagindo ao mundo. Agora imagina uma situação bem comum. Você está rolando o celular, vendo notícias, redes sociais, opiniões, e sem perceber, seu corpo muda, fica mais tenso, a respiração encurta, a mente começa a comparar, julgar, reagir.
E quando você para, não está em paz, mesmo sem nada acontecendo de fato com você. Ou não já percebeu isso? Isso acontece porque sua atenção foi capturada e sua mente começou a reagir automaticamente. Agora imagina o contrário. Você está sentado, em silêncio, sem estímulo. No começo, parece estranho, talvez até desconfortável. Mas se você permanece, algo começa a se reorganizar. A respiração desacelera, o corpo solta e a mente, aos poucos, perde intensidade. Não porque você forçou, mas porque você parou de alimentar. Isso é muito importante, porque muda completamente a forma como você vê a prática. Não é sobre fazer algo, é sobre parar de fazer certas coisas, parar de reagir automaticamente, parar de alimentar pensamentos, parar de resistir ao que já está acontecendo. E nesse parar, algo se revela. Agora deixa eu te perguntar, o que acontece quando você para de tentar melhorar o momento? Por um instante, e apenas permite que ele seja como é, talvez surja um espaço, uma leve aceitação, como se algo dentro de você dissesse, tá tudo bem agora. E isso não significa que tudo está perfeito. Significa que você parou de brigar com o que é. E isso já é paz. Os monges entendem isso profundamente. Por isso o silêncio não é vazio para eles, é presença. Existe uma história simples. Um discípulo perguntou, o que é iluminação? E o mestre respondeu, quando você para de procurar. Parece paradoxal, mas aponta para algo real, porque enquanto você procura, você está assumindo que não tem. E isso mantém a mente em movimento constante, sempre buscando, sempre insatisfeita, sempre incompleta. Mas quando você para, mesmo que por um instante, algo diferente aparece. Um tipo de completude silenciosa, sem esforço, sem conquista, sem comparação. Agora observa isso na sua vida. Quantas vezes você sentiu que só seria suficiente quando algo acontecesse? Quando tivesse mais dinheiro, mais reconhecimento, mais controle, mais certeza. E esse momento nunca chega completamente. Porque a mente sempre cria o próximo. Sempre empurra a linha. Mas e se, por um instante, você parar de correr atrás disso? Não desistir da vida, mas parar de depender disso para se sentir inteiro. O que sobra? Talvez um silêncio, um espaço, uma sensação simples de existir, sem precisar provar nada, sem precisar chegar em lugar nenhum, só estar. Agora, meus amigos, fica comigo nessa pergunta. Quem você é quando não está tentando ser nada? Sem papel, sem história, sem expectativa, só presença. Talvez não venha uma resposta em palavras, e tudo bem. Porque algumas coisas não são para serem respondidas, são para serem percebidas. Agora faz uma pequena pausa, respira e sente esse momento, sem mudar nada. Se fizer sentido, marca isso de alguma forma, ou comenta, eu já estou completo. Não como uma crença, mas como uma possibilidade. Agora continua comigo, porque estamos chegando na parte final, onde tudo isso deixa de ser ideia e vira experiência direta. Onde tudo isso deixa de ser ideia e vira experiência direta. Porque até aqui, talvez você tenha entendido muita coisa, mas entender não é o mesmo que ver. E ver não é o mesmo que viver. É por isso que, meus amigos, meus discípulos nesse caminho silencioso, a prática não está nas palavras, está na experiência. Agora observa com calma. Tudo o que foi dito até aqui aponta para uma mesma direção. Perceber, observar, não reagir automaticamente, soltar, estar presente. Mas existe um detalhe, muito sutil. Você não precisa fazer isso perfeitamente. Na verdade, tentar fazer perfeito já é mais um movimento da mente, querendo acertar, querendo controlar, querendo alcançar algo.
E isso afasta você do que realmente importa. Agora imagina uma cena simples. Você derruba algo no chão, um copo, um objeto qualquer. Na mesma hora, a mente pode reagir. Que droga! Eu sou desatento. Só faço errado. Mas dessa vez, você percebe o pensamento surgindo e não segue ele. Só limpa o que caiu e continua. Sem história, sem peso. Percebe a diferença? O evento foi o mesmo, mas a experiência interna mudou completamente. Isso é prática real, não é algo distante, é no dia a dia. Agora leva isso para algo mais delicado, uma emoção difícil. Tristeza, ansiedade, raiva. Normalmente, a gente tenta fugir, se distrair, evitar, controlar. Mas e se, dessa vez, você fizer algo diferente? Você para, respira e permite que a emoção esteja ali, sem tentar expulsar, sem tentar entender demais. Só sentir. O que acontece? No começo, pode parecer intenso, mas se você permanece, sem resistência, a emoção começa a se mover. Ela não fica presa. Ela passa, como tudo passa. E isso não vem de teoria, vem de experiência direta. Os monges passam anos treinando isso, não para se tornarem frios, mas para se tornarem livres. Livres de reagir a tudo, livres de carregar tudo, livres de se perder em cada movimento da mente. Existe uma história, um discípulo perguntou: "O que faço quando a dor aparece?" E o mestre respondeu: "Deixe-a sentar, mas não a convide para morar." Tassos percebe a sabedoria nisso. Você não precisa expulsar o que sente, mas também não precisa transformar isso em identidade. Agora observa isso em você. Quantas emoções você já transformou em eu? Eu sou ansioso. Eu sou assim. Eu sempre fui desse jeito. Mas será mesmo? Ou foram estados que você repetiu tantas vezes que começaram a parecer permanentes? Nada disso é fixo. E quando você começa a ver isso, algo se solta. Agora, meus amigos, deixa eu te perguntar com presença: o que você tem evitado sentir? E o que aconteceria se você apenas permitisse, por alguns instantes, sem história, sem resistência, só presença? Talvez isso seja mais leve do que parece, porque muitas vezes o sofrimento não está na emoção, mas na luta contra ela. Agora imagina isso como segurar algo debaixo d'água. Quanto mais você empurra, mais força precisa fazer. Mas quando você solta, a água se reorganiza sozinha. A mente e as emoções funcionam assim. Agora faz uma pausa, respira e sente seu corpo por um instante, sem mudar nada. Se fizer sentido para você, marca isso de alguma forma. Ou comenta: eu permito sentir. Não como fraqueza, mas como coragem. Agora continua comigo, porque estamos entrando no ponto final, onde tudo isso se encontra, no silêncio, na presença e na forma como você encerra o seu dia. Onde tudo isso se encontra, no silêncio, na presença e na forma como você encerra o seu dia. Porque existe um momento muito revelador, aquele instante antes de dormir. O corpo já está deitado, o mundo lá fora desacelera, mas a mente começa. Pensamentos voltam, memórias aparecem, preocupações surgem e, muitas vezes, parece que é aí que tudo fica mais alto. Mas olha com mais atenção. Isso não começou agora. Isso foi acumulado ao longo do dia. Agora imagina o seu dia como se fosse uma sequência de estímulos. Você acorda, já pega o celular, notificações, mensagens, vídeos curtos, informações rápidas e sua atenção já começa fragmentada. E sem perceber, você já entrou no fluxo do mundo, respondendo, reagindo, consumindo. Agora para e observa. Quantas vezes você realmente escolheu onde colocar sua atenção hoje? Ou você só foi levado? Esse é um ponto importante, porque hoje
A sua atenção virou um recurso disputado. As redes sociais são projetadas exatamente para isso: capturar, reter e manter você ali o máximo possível. Não é pessoal, é estrutural. Quanto mais tempo você fica, mais você rola, mais você reage, mais sua mente se acostuma com o estímulo constante. E quando o estímulo para, vem o vazio. Mas não é um vazio real. É só abstinência de distração. Já percebeu isso? Você fica alguns minutos sem fazer nada e já sente vontade de pegar o celular, como se não pudesse simplesmente estar. Isso não é fraqueza, é condicionamento. Seu cérebro foi treinado a buscar estímulo o tempo todo. E agora pensa nisso. Se você alimenta sua mente com um movimento constante o dia inteiro, como ela vai desacelerar à noite? Ela não vai. Ela continua fazendo o que foi treinada para fazer. E aí você deita, quer descansar, mas a mente continua ativa. Não porque ela está contra você, mas porque ela está condicionada. Agora imagina outro cenário. Ao longo do dia, você começa a criar pequenos espaços, momentos sem estímulo, sem celular, sem distração, sem ruído desnecessário. No começo, pode parecer estranho, mas, aos poucos, sua mente começa a desacelerar. Sua atenção se reorganiza, e quando chega à noite, o silêncio já não é tão estranho. Já não é desconfortável. Ele começa a ser natural. Isso é treino. Os monges fazem isso de forma intencional, mas você pode fazer no seu dia a dia, sem precisar sair do mundo. Agora imagina uma situação simples. Você está comendo, mas, ao invés de assistir algo ou mexer no celular, você só come. Percebe o sabor, a textura, o momento. Parece simples, mas isso já é prática. Agora imagina uma conversa. Você realmente escuta, sem interromper, sem pensar na resposta. Só presença. Isso também é prática. E aos poucos, isso vai mudando sua relação com a mente. Sem esforço exagerado, sem rigidez, só ajuste. Agora, meus amigos, meus discípulos nesse caminho de atenção, deixa eu te perguntar com sinceridade: quantas horas do seu dia foram realmente vividas e quantas foram apenas passadas no automático? Não precisa responder agora, só sentir, porque essa percepção já começa a acordar algo. Agora imagina sua mente como um copo. Se você passa o dia inteiro enchendo ele, com informação, pensamentos, estímulos, em algum momento, ele transborda. E esse transbordo é o que você sente à noite. Mas se você começa a esvaziar aos poucos, criando pausas, criando silêncio, o copo se equilibra. E a mente também. Agora, faz uma pequena pausa. Respira e observa seu estado nesse exato momento, sem julgar. E se fizer sentido para você, marca isso de alguma forma ou comenta: eu desacelero minha mente. Só para reforçar esse caminho. Agora continua comigo, porque estamos chegando na parte final. E é aí que tudo começa a se transformar de verdade. Onde você não vai só entender, você vai começar a experimentar. Porque até aqui, você viu, refletiu, talvez até reconheceu padrões em si mesmo. Mas agora, é o momento de sentir isso no próprio corpo. Não como ideia, mas como presença. Então, meus amigos, meus discípulos nesse caminho silencioso, se puder, ajuste sua posição agora. Sente-se ou deite-se, de uma forma confortável, mas com um mínimo de atenção no corpo. Sem rigidez, sem tensão desnecessária. E antes de qualquer coisa, não tente fazer isso perfeito. Não existe jeito certo aqui. Existe apenas presença. Agora, lentamente, traz sua atenção para a respiração, sem controlar, sem forçar. Só percebe o ar entrando e saindo. Talvez no começo, a mente ainda esteja agitada. Pensamentos vindo, indo,
tentando puxar você. E tudo bem, você não precisa lutar com isso. Só percebe, como alguém sentado na beira de uma estrada, vendo os carros passarem. Você não corre atrás ou não tenta parar, só observa. Ajuste agora com suavidade. Leva a atenção um pouco mais fundo. Sente o ar entrando pelo nariz, talvez mais frio, e saindo, um pouco mais quente. Percebe o movimento no peito, ou na barriga, subindo, descendo. Se a mente se distrair, e ela vai, você apenas nota e volta, sem julgamento, sem pressa. Agora, vamos um pouco além. Imagina que a cada expiração, você solta um pouco do peso do dia. Não precisa nomear, só solta. Como se estivesse colocando no chão uma mochila que você carregou o dia inteiro. E aos poucos, o corpo começa a responder. Os ombros relaxam, o rosto suaviza. A respiração se aprofunda naturalmente. Agora traz uma atenção suave para o seu coração. Não o órgão físico apenas, mas a região do peito, onde você sente emoções. E permite, mesmo que de forma leve, um sentimento de gentileza surgir. Talvez pequeno, quase imperceptível, mas presente. É a gentileza por você, por tudo que você viveu hoje, pelos acertos e pelos erros também. Sem julgamento, só reconhecimento. Agora imagina alguém que você ama, ou alguém que te trouxe um momento bom. E percebe como o corpo reage. Talvez aqueça um pouco, talvez suavize. E aos poucos, expande esse sentimento. Não forçado, não exagerado, só natural. Agora, meus amigos, fica por alguns instantes aqui respirando, sentindo, permitindo. Demora que se pensamentos surgirem, deixa passar. Se emoções surgirem, deixa estar. Você não precisa fazer nada com isso. Só ser o espaço onde tudo acontece. Agora imagina sua mente como um lago. No começo, com algumas ondulações, mas à medida que você não interfere, ele começa a se acalmar. E quando a superfície acalma, você começa a ver mais fundo. Esse fundo sempre esteve ali, só estava escondido pelo movimento. E agora permanece aqui, por mais alguns instantes, em silêncio. Se quiser, pode até pausar o vídeo aqui e ficar mais tempo. E quando estiver pronto, começa a trazer a atenção de volta lentamente. Sente o corpo, o contato com a superfície, o ambiente ao redor. Sem pressa, sem quebrar o silêncio de forma brusca. E antes de seguir, percebe algo simples. Você não criou isso. Você apenas permitiu. Essa calma, esse espaço, já estavam aí. Basta agora, meus amigos, meus discípulos, guarda isso com você. Porque isso não é só para agora, é um caminho. Se fez sentido para você, marca isso, nem que seja em silêncio. Ou comenta, eu retorno ao silêncio. E quando você voltar ao seu dia, lembra disso. Não precisa fugir do mundo. Só não precisa se perder nele. Porque o que você acabou de sentir não é separado da vida. Mumsha é exatamente ali, mas no meio da respiração, no meio do silêncio, que os ensinamentos mais profundos começam a fazer sentido. No budismo, existe uma palavra muito importante, dukkha, geralmente traduzida como sofrimento, mas ela vai além disso. Não é só dor, é uma sensação sutil de insatisfação constante. Aquela sensação de que, mesmo quando tudo parece certo, ainda falta algo. Já percebeu isso? Você conquista algo, espera aquele alívio, aquela felicidade completa, mas depois de um tempo, a mente já está procurando outra coisa, outro objetivo, outra validação, outra conquista. Isso é dukkha. Não porque a vida é ruim, mas porque a mente está sempre buscando algo fora para se completar. Agora imagina isso no cotidiano. Você está esperando uma mensagem, fica olhando o celular. Quando ela chega, vem um alívio. Mas logo depois, a mente já cria outra expectativa, outra necessidade, outro movimento. Nunca para.
Isso cansa. E o mais curioso é que isso acontece mesmo quando tudo está bem. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Isso está ligado a outro ensinamento, a impermanência. Tudo muda. Tudo. Sensações, emoções, pessoas, momentos, nada permanece igual. E ainda assim, a mente tenta segurar. Tenta congelar momentos bons e rejeitar momentos difíceis. Mas isso é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Agora pensa em algo que você já perdeu. Um momento, uma fase, uma pessoa. Na época, parecia impossível aceitar. Mas o tempo passou. E algo mudou. Isso não significa que não importa. Significa que tudo segue seu fluxo. Agora imagina viver entendendo isso profundamente, não só como ideia, mas como realidade. O apego começa a diminuir, a resistência também. E junto com isso, o sofrimento diminui. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de exigir que ela fosse. Agora, meus amigos, meus discípulos nesse caminho, existe outro ponto essencial: a compaixão. Porque quando você começa a ver sua própria mente, você também começa a entender os outros. Percebe que todo mundo está lidando com algo, com medos, com dores, com confusão interna. Cada pessoa reagindo da forma que consegue. Agora imagina alguém te tratando mal. No automático, você reagiria. Mas com essa visão, talvez você veja além. Veja o sofrimento por trás da ação. Isso não significa aceitar tudo, mas muda a forma como você responde. Traz mais consciência, mais equilíbrio. Existe uma história. Um homem chegou ao Buda com muita raiva, insultando, provocando. E o Buda permaneceu calmo. Depois de um tempo, ele perguntou: se alguém te oferece um presente e você não aceita, de quem ele é? O homem respondeu: de quem ofereceu. E o Buda disse: então eu não aceito sua raiva. Isso não é indiferença, é liberdade. Agora observa isso na sua vida. Quantas emoções dos outros você absorveu, sem perceber? Quantos dias foram afetados por algo que nem era seu? Quando você entende isso, você começa a escolher melhor. Agora outro ponto importante. Atenção plena não é só silêncio. É consciência em movimento. É lavar a louça e saber que está lavando a louça. É andar e saber que está andando. É viver sabendo que está vivendo. Parece simples, mas transforma tudo. Agora imagina seu dia inteiro assim, mais presente, menos automático, menos perdido em pensamentos, mais conectado com o que realmente está acontecendo. Isso não te afasta da vida, te aproxima. Agora deixa eu te perguntar, o que mudaria se você começasse a viver mais momentos assim? Menos distração, mais presença, menos reação, mais consciência, menos apego, mais leveza. E isso não precisa acontecer de uma vez. É passo a passo, respiração por respiração, momento por momento. Agora fica com isso por um instante, só sente, sem precisar entender tudo, porque algumas coisas precisam ser vividas, não explicadas. Sarsam agora continua comigo, porque ainda tem algo essencial, algo que conecta tudo isso com a forma como você vive, se relaciona e encontra sentido. Perfeito. Continua comigo, porque agora a gente conecta tudo isso de uma forma ainda mais real, mais aplicada, algo que conecta tudo isso com a forma como você vive, se relaciona e encontra sentido. Não é porque até aqui já falamos de mente, no atenção, silêncio, no apego, na impermanência, dukkha, mas tudo isso converge em algo muito simples, como você vive cada momento, não em teoria, mas na prática do dia a dia. Agora imagina uma cena comum, trânsito parado, buzina, calor, pressa, e dentro de você, a irritação começa a subir. Pensamentos como, isso não podia estar acontecendo, vou me atrasar, que inferno. Agora observa, o trânsito já está ali. Mas o sofrimento começa dentro, com a resistência.
Agora imagina outra possibilidade. O mesmo trânsito, mas você percebe o que está surgindo. A tensão, o pensamento, a reação. E ao invés de entrar nisso, você respira e aceita o momento como ele é. O trânsito não muda, mas sua experiência muda completamente. Isso é prática. Não é fugir da vida, é viver com consciência. Mas agora pensa em redes sociais de novo. Você abre o celular, começa a rolar. Um vídeo puxa o outro. Informação, comparação, estímulo. E sem perceber, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, sumiram. E quando você para, existe um cansaço estranho, uma mente cheia, mas vazia ao mesmo tempo. Já sentiu isso? Isso acontece porque sua atenção foi consumida, mas não nutrida. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Consumir é encher a mente. É nutrir, é trazer consciência. Agora imagina usar o celular com presença. Entrar, ver o que precisa, sair, sem se perder, sem cair no automático. Isso já muda tudo. Não é sobre abandonar o mundo. É sobre não ser levado por ele. Agora, meus amigos, meus discípulos nesse caminho moderno, deixa eu te perguntar algo direto. Você está usando sua atenção? Ou ela está sendo usada? Essa pergunta, sozinha, já pode mudar muita coisa. Sabe-se porque a partir dela, você começa a perceber padrões. E perceber é o começo da liberdade. Agora vamos um pouco mais fundo. Existe outro ensinamento essencial, a origem dependente. Tudo surge a partir de condições. Nada aparece do nada. Se existe ansiedade, existem causas. Se existe paz, existem causas. Se existe sofrimento, também existem causas. Agora imagina isso como uma planta. Se você rega todos os dias, ela cresce. Se você para, ela enfraquece. E a mente funciona assim. Quando você alimenta a distração constante, isso cresce. Quando você alimenta a presença, isso cresce. Simples, mas profundo. Agora, observa a sua própria vida. O que você tem alimentado mais? Ansiedade ou presença? Reação ou consciência? Distração ou clareza? Sem julgamento. Só observa, porque isso já começa a reorganizar tudo. Agora imagina uma discussão. Alguém fala algo e você sente aquele impulso imediato de responder, de se defender, de provar. Mas agora você vê o processo acontecendo e escolhe não alimentar. O que acontece? A discussão pode até terminar ali, ou no mínimo, não cresce. Isso é interromper a cadeia. Isso é sabedoria em ação. Os monges treinam isso por anos, mas você pode praticar agora, em pequenas coisas. É no trânsito, no celular, nas conversas, nos pensamentos. Tudo vira prática. Agora deixa eu te contar algo simples. Um monge estava varrendo o chão. Alguém perguntou, por que você faz isso todos os dias se o chão vai sujar de novo? E ele respondeu, porque o chão não é o único que estou limpando. Percebe? A ação externa reflete algo interno, assim como sua atenção, assim como suas escolhas. Agora, meus amigos, e fica com essa pergunta. O que você está cultivando dentro de você, todos os dias, sem perceber? Porque isso está moldando sua vida inteira. Agora faz uma pausa, respira e sente isso por um instante. Se fizer sentido, marca isso. Ou comenta, eu escolho o que cultivo. E continua comigo, porque estamos chegando no fechamento final, onde tudo isso se integra em algo simples, profundo e possível de viver todos os dias. Porque existe algo ainda mais sutil, algo que passa despercebido pela maioria das pessoas, a forma como você cria a si mesmo, momento após momento. Sim, cria. Porque aquilo que você chama de eu não é algo fixo, é um processo acontecendo agora. Agora imagina isso no seu dia a dia. Você acorda, pega o celular, vê algo que te incomoda e, sem perceber,
um estado emocional começa a se formar. Esse estado começa a influenciar seus pensamentos. Seus pensamentos influenciam suas ações, e suas ações reforçam aquele estado. Percebe o ciclo? Você não apenas sentiu algo, você começou a construir uma versão de você naquele momento. Agora imagina outro cenário. Você acorda e, antes de qualquer estímulo, respira. Sente o corpo, permanece alguns instantes em silêncio. Pequeno gesto, grande impacto. Porque você começou o dia de outro lugar. A de mais presença, da menos reatividade. E isso muda o resto do dia. Agora traz isso para algo muito comum, redes sociais de novo. Você abre um vídeo, depois outro e, sem perceber, seu humor muda. Às vezes você sai mais ansioso, às vezes mais comparativo, às vezes mais vazio, mas dificilmente percebe o processo acontecendo. E é aí que está o ponto. Não é o conteúdo em si, é o estado que ele cultiva em você. De agora, meus amigos, meus discípulos atentos nesse mundo barulhento, deixa eu te perguntar com clareza. Que tipo de mente você tem alimentado todos os dias? Uma mente acelerada ou uma mente consciente? Uma mente reativa ou uma mente que observa? Porque isso vai muito além de bem-estar. Isso molda a sua realidade. Agora vamos ainda mais fundo. Existe um ensinamento importante sobre intenção. Antes de toda ação, existe uma intenção. Mesmo que você não perceba. E essa intenção é como uma semente. Ela define a direção da experiência. Agora imagina duas pessoas ajudando alguém. Uma faz isso buscando reconhecimento. Outra faz isso por compaixão genuína. A ação externa é a mesma, mas a experiência interna é completamente diferente. E isso deixa marcas diferentes na mente. Isso é cultivo interno. Agora observa isso em você. Quantas coisas você faz no automático, sem perceber a intenção por trás? E o que mudaria se você começasse a trazer consciência para isso? Pequenas mudanças, grandes transformações. Agora imagina sua mente como um jardim. Cada pensamento, cada reação, cada escolha de atenção é uma semente. E com o tempo, isso vira um padrão. Vira quem você acredita que é, mas não é fixo. Nunca foi. E isso é libertador, porque significa que você pode cultivar diferente, aos poucos, com paciência. Agora deixa eu te contar uma cena simples do cotidiano. Você está em casa, fazendo algo repetitivo, lavando louça, arrumando algo, e a mente começa: que saco! Queria estar fazendo outra coisa. Isso é perda de tempo. Mas dessa vez, você percebe e decide transformar aquele momento. Sente a água nas mãos, o movimento, a respiração. De repente, não é mais só uma tarefa, é presença, é prática. E isso muda completamente a experiência. Não porque a tarefa mudou, mas porque a consciência mudou. Os monges fazem exatamente isso. Transformam o comum em caminho. Varrer o chão, andar, respirar, tudo vira prática. E talvez é isso que falta na vida moderna. Não mais coisas, mas mais presença nas coisas simples. Agora, meus amigos, fica com isso por um instante. Você não precisa mudar sua vida inteira. Só precisa começar a viver o que já existe, com mais consciência. E isso já é o começo de tudo. Agora continua comigo, porque no próximo bloco, a gente fecha essa jornada, integrando tudo isso de forma simples, profunda e prática. Perfeito. Agora vamos fechar essa jornada com calma, integrando tudo. E antes de continuar, faz uma pequena escolha interna. Você pode simplesmente ouvir o restante, ou pode realmente viver isso junto comigo. Se escolher viver, fica mais presente agora. Respira com mais consciência e permite que essas palavras não sejam só ideias, mas experiência. Porque é aqui que tudo se integra, não no pensamento, mas na vivência. Agora observa com suavidade.
Tudo o que você percorreu até aqui, atenção, silêncio, não eu, impermanência, dukkha, compaixão, intenção, presença. Tudo isso aponta para uma única direção, consciência viva no momento presente. E isso não é algo distante, não é algo reservado para monges, é algo disponível, aqui, agora, em você. Agora, imagina sua vida daqui para frente, não perfeita, mas mais consciente. Você ainda vai sentir, ainda vai errar, ainda vai se perder às vezes. Mas existe uma diferença. Você começa a voltar mais rápido. Você percebe antes de se afundar. Você respira antes de reagir. Você observa antes de se identificar. E isso muda tudo. Agora pensa nisso. Quantos momentos da sua vida poderiam ter sido diferentes se houvesse apenas um pouco mais de consciência, uma pausa, um respiro, um instante de presença? E a boa notícia é que isso ainda está disponível, sempre. Agora, meus amigos, meus discípulos nesse caminho silencioso, leva isso com você, não como algo que você precisa lembrar o tempo todo, mas como algo que você pode retornar sempre que perceber. No meio do caos, no meio do barulho, no meio da pressa, você para, respira e volta. E nesse retorno, você se reencontra. Agora faz uma última pausa comigo. Respira fundo e sente esse momento sem precisar mudar nada. Só presença. Se isso fez sentido para você, marca esse momento ou comenta: eu escolho voltar. Como um lembrete simples de que o caminho não é ir mais longe, é voltar para dentro. E se essa jornada tocou você de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que também precisa desse silêncio. Às vezes, uma única mensagem no momento certo pode abrir um espaço enorme dentro de alguém. Obrigado por estar aqui, por caminhar até esse ponto e por se permitir sentir. Nos vemos no próximo encontro, no próximo silêncio.